Olá, alunos e alunas, estamos fazendo algumas reflexões sobre a relação entre filosofia e educação. A pedagogia é a disciplina por excelência que se coloca nesse espaço e evidentemente que um diálogo entre os saberes de índole filosófica podem perfeitamente se aproximar desse campo de conhecimento, desse mundo teórico que é a pedagogia, para desse encontro fazer nascer um pensamento crítico mais refinado, mais ampliado acerca do que a educação tem sido e aquilo que ela pode ser. Ao mesmo tempo, há na filosofia uma ação de pensamento que examina o que existe e também existe uma ação de pensamento propiciadora de uma reflexão para além do horizonte existente, pensando como poderia ser, o que podemos fazer de melhor para organizar o nosso mundo social, onde vivemos o nosso cotidiano, onde exercitamos a nossa humanidade. A pedagogia é, portanto, uma teoria do processo educacional. É bom pensá-la assim, uma teoria do processo educacional, que visa criar condições para estabelecer parâmetros através de métodos, através de procedimentos analíticos, de potencializar. Essas condições devem potencializar, através do exercício educacional em si, a transição da condição de potência que há no humano para uma condição de ato, de potência para ato. A potência é aquilo que pode vir a ser, em razão daquilo que o ser é. E o ato seria aquilo que representaria a culminância ou o exercício de conclusão da potência. A potência se desenvolveu e se tornou o ato. Então, a potência poderia ser exemplificada como o pensamento, e o ato, a concretização desse pensamento em sentenças analíticas, em observações teóricas que definem questões da vida humana, seja no campo cultural, seja no campo moral, seja no campo político, seja no campo religioso. Portanto, a pedagogia é uma teoria do processo educacional, visando criar condições de potencializar, através da educação, o humano na sua condição de potencialidade, para se tornar o humano em ato, concretização efetiva de uma mente racional, lógica na interpretação do mundo e da vida, e para uma vivência também dentro dos limites daquilo que é oferecido pelo discurso ético. Existem dois aspectos importantes que tornam necessário, ou que tornaram necessário, seria melhor dizer assim, uma reflexão pedagógica. Quais seriam então esses dois aspectos que tornaram necessário a reflexão pedagógica? Primeiro, ir além do instinto e da tradição. O ser humano pode viver de forma a ser conduzido por um instinto, reagir sempre de forma inesperada diante das situações colocadas pela vida, ou então pode pensar as possibilidades de ações para entender qual a melhor ação dentro das ações diante daquilo que a vida coloca e diante daquilo que a vida estipula. A vida apresenta seus desafios políticos, seus desafios sociais, seus desafios culturais, seus desafios ideológicos, e cabe ao ser humano pensar da melhor forma possível esses desafios. Então, a partir do momento em que o ser humano percebe a necessidade de ensinar procedimentos de abordagem da realidade, de melhor compreensão da realidade, aí nós temos a colocação dessa necessidade de uma ação educacional e dentro de uma perspectiva de fundamentos pedagógicos. O outro ponto importante nisso, que seriam os aspectos necessários para uma reflexão pedagógica, seria dizer que é a própria necessidade de pensar. O ser humano, quando se entende como um ser que pensa, imediatamente ele criou a possibilidade de pensar todos os aspectos da vida e pensar até mesmo o pensamento, que pensa os aspectos da vida. Então, a condição humana é definida por essa possibilidade de pensamento, e a tentativa de usar esse pensamento que se mostrou como uma possibilidade para tornar essa possibilidade de pensamento mais efetiva, mais lógica, mais racional, mais consistente, mais apta a compreender todos os processos da vida humana.
Aristóteles, por exemplo, lá no mundo antigo, vai olhar a educação como um elemento que precisa criar a identificação para todos serem educados dentro de um padrão, para estarem assim organizando um exercício de cidadania através desse padrão estabelecido pelo Estado quanto à educação. Então temos aí a figura do Estado sendo pensada como aquele organismo que vai organizar a vida social e vai interferir decisivamente no processo de formação de uma sólida base educacional, e ao mesmo tempo pensando aí a questão de que isso deva abranger a totalidade dos cidadãos que vivem em determinado aspecto social. Então já lá no mundo grego nós temos essa perspectiva de pensar o mundo da educação como algo que é decisivo para uma perspectiva sociológica de organização da vida social em um espaço de temporalidade, em um tempo histórico, e também que o Estado pode ser uma agência de uma certa ação de competência nesse sentido, assegurando a possibilidade dos cidadãos em geral terem acesso a uma formação de consciência cidadã para a vivência melhor nesse espaço social e nesse espaço histórico. Já na Idade Média nós temos um elemento que é definido pela questão da força hegemônica da teologia, e essa presença da teologia organizando todos os espaços sociais da vida, influenciando toda a dinâmica da vivência humana, fará com que o mundo da educação seja um mundo pensado dentro da formação dos princípios da teologia. Então, se no mundo antigo grego nós teríamos, apenas aqui para fazer uma exemplificação, a preocupação de pensar o caráter político da educação para formar cidadãos aptos a servir adequadamente a sua sociedade, ao Estado que organiza essa sociedade, já na Idade Média nós temos o processo da educação voltado mais para a formação do caráter em si, em termos da ligação do homem com Deus. Então, o alvo aí é a formação de homens e mulheres que vivam dentro de um padrão de santidade, de submissão a Deus, no entendimento estabelecido pela força cultural religiosa da Igreja na Idade Média. É só no humanismo moderno, e isso representa mais o nosso mundo de herança, que nós temos um ideal educativo diferenciado pela força agora do pensamento da secularização, que vai começar a fazer parte do mundo histórico do Ocidente a partir da Idade Moderna. O Renascimento é uma força, por exemplo, bastante ativa nesse sentido. Temos aí agora, então, a prevalência de uma concepção humanista, antropocêntrica. Então, agora o ideal do processo educacional está mais voltado para formar o homem de cultura, para formar o homem que esteja identificado com o progresso científico, a educação para a ciência, a educação para a cultura e a educação voltada para a autonomia humana, palavra fundamental aqui no contexto dessa nova ordem civilizatória do Ocidente no período moderno. Agora o que importa é dar autonomia ao indivíduo, é reconhecer a necessidade que se tem de respeitar a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão das pessoas em geral. E é um processo também que vai avançar e se consolidar profundamente no mundo contemporâneo, dentro da dinâmica da educação, que é a valorização da diversidade. A diversidade passa a ser uma questão de fundamental importância, um objetivo mesmo, um alvo do processo educativo. Então, ao longo das eras, as civilizações vão pensando formas de melhor pensar o que é humano e como se educa esse humano para expressar melhor a sua humanidade, vivenciar melhor a sua humanidade, não só no sentido da valorização da dignidade pessoal dos indivíduos, homens e mulheres, mas também no sentido de fazer com que haja um funcionamento social mais adequado dentro da lógica do respeito da civilização. A educação é importante nesse sentido. Iremos um pouco mais adiante.